Olá pessoal, eu vou explicar para vocês um pouco mais nesse vídeo sobre a religião predominante da Índia, né, que foi trazida para a Índia através da invasão dos povos védicos e que acabou se transformando na religião predominante da Índia, né, que é chamado de hinduísmo. Tá? Então nós estamos estudando as civilizações fluviais, né, e dentro dessas civilizações fluviais a gente vai estudar hoje um pouco mais sobre a civilização indiana. Então, só lembrando, né, são 4 as civilizações fluviais mais antigas: Mesopotâmia, que nós já estudamos, né, entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates; Egito, no norte da África, que a gente ainda vai estudar; China, que nós vamos estudar nas próximas aulas; e Índia, né, que é a civilização que nós estamos estudando agora. E eu expliquei para vocês que a civilização indiana ela se desenvolve na planície Indo-Gangetica, que fica entre dois rios, né? Que fica entre o rio Indo e o rio Ganges. Eu sei que você pensou que eu ia falar outra coisa, né? Mas entre o rio Indo e o rio Ganges fica a planície Indo-Gangética, e no meio dessa planície Indo-Gangética a gente teve o desenvolvimento de várias civilizações diferentes. E a civilização que se estabeleceu nesse lugar e que deu contorno à sociedade indiana até os dias de hoje foi a civilização védica. E uma das características principais dessa civilização védica é a sua religião, que é conhecido como hinduísmo. Tá? Uma das principais características do hinduísmo é que eles são politeístas. Eles são politeístas antropomórficos, ou seja, seus deuses têm forma humana, mas eles também são zoomórficos, ou seja, os seus deuses também têm forma de zoe, né? Zoe significa vida em grego. Quando a gente fala de zoomórfico, ele tem forma de vida, forma de animais. Então, eles são politeístas antropomórficos, politeístas zoomórficos e antropozoomórficos. Ou seja, eles acreditam em vários deuses que têm formas humanas, formas de animais, ou uma mistura de formas humanas com formas de animais. E eles acreditam em alguns deuses, né? Eles acreditam somente em 33 milhões de deuses. 33 milhões de deuses diferentes, né, você tem lá na Índia, porque para eles muitas coisas são sagradas, muitos animais são sagrados, são considerados deuses, né? Alguns deuses têm várias reencarnações diferentes que faz com que eles se tornem vários deuses diferentes, emanações diferentes desse deus. Então eles têm só 33 milhões de deuses, né? Dava para fazer um feriado para cada um desses deuses em cada um do dia do ano, ia ser uma boa. Agora, dentro desses 33 milhões de deuses diferentes, existem 3 deuses principais, que são esses deuses que estão aqui do lado, né? O primeiro deus, que é o Deus considerado o pai de todos os deuses, o Deus de todos os deuses, o mais importante de todos os deuses, é Brahma. Tá? Deus Brahma é o criador de todas as coisas. Mais do que isso, tudo é Brahma, tudo faz parte de Brahma, tudo volta para Brahma. Ou seja, é o Deus Brahma, ele é o Deus que está em todas as coisas e que faz parte de todas as coisas. Ele é o Deus de qual todos os outros deuses vêm. E você tem 2 outros deuses que são complementares, né? Um é o deus Shiva, né? O deus Shiva, ele é o deus que é o destruidor, né? Eu sei que aqui está escrito transformador aqui do lado, né? Mas a transformação que ele produz é através da destruição. E depois que Shiva destrói, você tem Vishnu, que é o renovador, que é aquele que vai construir de novo. E aqui tem uma coisa que é bem interessante você saber a respeito do hinduísmo e da crença que os indianos têm a respeito do tempo até os dias de hoje. E essa questão é a seguinte: nós cristãos acreditamos que o tempo ele é linear, ou seja, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Nós começamos uma vez, nós estamos indo em direção a um fim e esse caminho é sempre reto, esse caminho é sempre para frente. Para os indianos, a concepção de tempo deles é diferente. A concepção deles é linear, quer dizer, é circular. O que significa isso? Cada vez que você tem um fim, você na verdade tem
um novo começo. Se o mundo hoje fosse destruído, por exemplo, Shiva vai lá e destrói tudo, Vishnu vai lá e reconstrói. Se vem um vulcão e destrói todas as coisas, Shiva, você tem Vishnu que vai ajudar a reconstruir aquela sociedade. Se você tem a morte de uma pessoa, por exemplo, essa morte não significa o fim, mas ela significa um novo começo. Porque para eles é sempre circular. O tempo não é linear, como é para nós, mas o tempo é circular. Cada fim para eles é um novo começo. E Shiva e Vishnu, eles representam isso, né? A destruição que gera a transformação, porque Vishnu vai lá e renova com uma nova criação, tá? Então, esses são os principais deuses que você tem dentro de 33 milhões de deuses diferentes. E a partir de Brahma, né, o deus de todos os deuses, o mais importante dos deuses para os indianos, né, a gente tem a formação de castas. O que são castas? A sociedade indiana, e isso acontece até os dias de hoje, tá? Embora seja proibido na Índia, eles continuam fazendo essa divisão. Ela é dividida em mais de 3.000 castas diferentes. Você nasceu dentro de uma dessas castas, você fica dentro dessa casta. Você não pode mudar de casta dentro da sua vida. Você não pode casar com uma pessoa de uma outra casta, né, que não seja a sua. E uma vez que você nasceu naquela casta, o serviço, a profissão que é específica daquela casta é o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Então, a casta é uma divisão da sociedade que é determinada pelo seu nascimento, que diz o que você vai fazer na sua vida e diz também se você vai ser pobre ou se você vai ser rico ou qual que é a função que você vai ter dentro da sociedade. E os indianos acreditam que as castas elas vêm de uma determinada parte do corpo do deus Brahma, né? Então, aqui do lado a gente tem uma representação do corpo do deus Brahma e da cabeça de deus Brahma vem os Brahmanes. Os Brahmanes são os sacerdotes, são pessoas que têm alguma função religiosa. Então a gente tem Brahmanes que ficam sentados o dia inteiro meditando, eles fazem um sinal vermelho na testa, eles deixam o cabelo deles crescer, eles ficam à beira do rio Ganges, né, que eles acreditam que o rio Ganges é sagrado, e eles ficam lá recitando e meditando. Então esses sacerdotes são os Brahmanes. Né? Do braço do deus Brahma, né, e braço significa força, você tem os Kshatriyas, que são os guerreiros. Então a classe militar da Índia vem desse grupo dos Kshatriyas. Né? Do tronco do deus Brahma vem os Vaishyas, que são os comerciantes. Então os caras que compram e vendem produtos, especialmente especiarias, eles fazem parte dessa classe dos Vaishyas. Das coxas do deus Brahma, e por isso coxa representa a força aqui, você tem os Sudras, e os Sudras são os trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores braçais, aqueles que têm que trabalhar para sustentar os outros. Então, camponeses, servos, artesãos, operários, todos esses grupos que têm que fazer trabalho braçal, eles são Sudras, tá? Eles vieram da coxa do deus Brahma. E tem um outro grupo que ele não vem do deus Brahma, né? Ele, na verdade, vem da sujeira do pé do deus Brahma. Esses caras são os chamados Dalits, também conhecidos como os párias. Tá? E eles são os intocáveis, eles são os impuros, eles são os sujos dentro dessa sociedade de castas da Índia. Então, se você nasceu Dalit, você vai ter os piores serviços dentro da sociedade. Por exemplo, os caras que trabalham com os mortos, né, os caras que são os coveiros, ou as pessoas que limpam os esgotos, né, que tem que pular no meio de canos cheio de esgoto e limpar aquilo, e o saneamento básico na Índia é terrível. Esses caras, eles são os Dalits, eles são os intocáveis. Tá? Então, uma vez que você nasceu nessa classe dos Dalits, não tem como você mudar, não tem como você subir de classe ou você fazer uma coisa diferente na sua vida porque você nasceu dentro dessa classe. Tá? E essas são as 5 classes, na verdade são 4 classes mais os Dalits, né, que os Dalits não são considerados uma classe, mas são as classes mais importantes que você tem dentro dessas castas da Índia, que são mais de 3.000 diferentes. Esse sistema de castas ele foi abolido pelo governo da Índia na década de 50, 1950, mas até hoje isso continua acontecendo na prática dentro da Índia, mesmo que isso seja ilegal. Agora, de acordo com os indianos, como é que você então
vai mudar de uma classe para outra, né? Se você não pode fazer isso em vida. É você cumprindo o seu karma. O que é karma? Karma é você cumprir o seu destino. Se você nasceu um Dalit e você for um bom Dalit, de acordo com a crença indiana, a hora que você morre, você vai renascer numa classe diferente, numa casta diferente. Se você cumpriu o seu destino sendo um Sudra, por exemplo, você vai renascer na sua próxima vida numa casta superior, até você chegar na classe dos Brahmanes. E se você cumprir com excelência o seu destino, o seu karma como Brahmane, você interrompe esse ciclo de reencarnações e você se junta com o Deus Brahma, tá? Então é nisso que eles acreditam. Se você precisa cumprir o seu karma, tá? E uma das características muito fortes que você tem dentro desse hinduísmo é essa crença na reencarnação, tá? O que leva a algumas coisas que são bastante estranhas para nós, né? Para os cristãos, tá? Aqui do lado tem algumas imagens, né? Deixa eu mostrar algumas dessas imagens aqui para vocês e explicar algumas dessas imagens. Aqui em cima a gente tem o rio sagrado para eles, que é o rio Ganges, né? Esse rio é um rio que os hindus eles acreditam que ele flui do Deus Brahma e para o Deus Brahma, levando as coisas para o Deus Brahma. Então existem uma série de rituais diferentes que acontecem nesse rio Ganges, rituais de banhos de purificação, por exemplo. Então as pessoas, como aparece aqui do lado, elas tomam banho nesse rio, tá? Elas tomam um banho de purificação nesse rio, querendo que o Deus Brahma ajude eles nesse processo de purificação. Mas como esse rio flui para o Deus Brahma, um dos hábitos que acontece ao longo desse rio é o fato de você incendiar piras funerárias do lado do rio. Então aqui do lado, né, você tem uma pira funerária. É quando uma pessoa morre, eles pegam lenha, eles colocam do lado do rio, queimam o corpo e depois que aquele corpo foi consumido pelas chamas, né, eles vão pegar as cinzas dessa pessoa e vão jogar no rio, tá? E aquele rio vai levar as cinzas da pessoa embora. Só que na Índia você tem pessoas que são muito pobres. Elas são tão pobres que elas não conseguem comprar a quantidade de lenha suficiente para você queimar o corpo inteiro. E você precisa de muitos quilos de lenha para você fazer isso. Então, acaba a lenha no meio do processo, então eles jogam o resto do corpo daquela pessoa dentro do rio. Então, esse rio ele está cheio de pessoas em decomposição, semi-queimadas ou pessoas inteiras mesmo, que as pessoas jogam lá para que ela seja levada para o rio Brahma. E é o mesmo rio onde as pessoas fazem rituais de purificação. Uma outra coisa que os hindus acreditam, né, é na reencarnação em outros seres vivos que não pessoas. Então, uma pessoa que morreu, ela pode reencarnar em uma forma de árvore, ou ela pode reencarnar em forma de animal. E em alguns lugares, esses animais acabam se tornando sagrados. Um dos animais que é considerado sagrado pelos hindus é a vaca, né, como aparece ali no canto. Tá? Então, os hindus eles não consomem de jeito nenhum carne bovina, tá? Eles não comem carne vermelha, não comem carne de vaca, que para eles é uma grande ofensa, porque a vaca é considerada um animal sagrado na Índia. Tá? A vaca ela anda livremente, se ela anda no meio do trânsito da Índia, que já é uma loucura, tá? As pessoas não podem buzinar para ela, tocar ela, tem que esperar a vaca ir embora, tá? Porque a vaca é considerada um animal sagrado. E uma das outras curiosidades que tem é esse templo que aparece aqui no meio. É um templo dedicado para ratos. Tá? Ali, os ratos são considerados animais sagrados. Né? Eles são a reencarnação de algum deus para eles. E eles colocam grandes tinas de leite para que esses ratos, essas ratazanas, venham se alimentar. Tem cerca de 20 a 30 mil ratos desses. Tem coisas que só existem na Índia. Tem muitas histórias extremamente, vou colocar aqui a palavra absurdas, né, para nós, de coisas que acontecem lá na Índia, uma civilização muito diferente da nossa, né, com crenças muito diferentes da nossa. Então, dentro desse hinduísmo, né, a gente tem um personagem chamado de Siddhartha Gautama, né, que ele vai entrar num caminho diferente, né, um caminho de iluminação pessoal dentro desses ciclos aí de renovação, de reencarnação, e ele vai entrar
dentro de um caminho particular que vai dar origem a uma religião chamada de budismo. Tá? Então, o budismo ele nasce de dentro do hinduísmo e ele depois acaba se separando como uma religião diferente. Ele acaba se tornando uma religião muito mais importante em algumas regiões da China, né, como o Nepal, lá na cadeia de montanhas do Himalaia, e depois no Japão também. Tá? Mas o Siddhartha Gautama e o budismo eles nascem de dentro do hinduísmo. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês a respeito da religião dos indianos, uma religião que é muito diferente da nossa, com crenças muito diferentes das nossas, tá? Mas é interessante conhecer o que o outro acredita. Né? Lembrando sempre, você não precisa acreditar nisso, né? Mas você precisa conhecer, que é interessante conhecer aquilo que os outros povos acreditam. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha que explicar para vocês a respeito da civilização indiana. Abraço!